Muito boa tarde a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar o Presidente da Agrater, do Conselho de Administração da Agrater, o Presidente da Câmara de Comércio e as entidades organizadoras do evento. Cumprimentar-vos a todos, aos oradores que esta tarde vão partilhar o seu conhecimento sobre esta matéria do mar e também todos os convidados que estão presentes. Umas curtas palavras para dar as boas-vindas ao Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. É com muito gosto que nos associamos a este evento e que damos também aqui o nosso contributo para este festival Mar à Vista, um festival que começa precisamente com este seminário e com esta abordagem dos vários assuntos relacionados com o mar, com a economia do mar, mas que vai além dos seminários, dos workshops que vão decorrer durante estes próximos dias. É também acompanhado por um festival gastronómico que é organizado pela Câmara de Comércio, que é uma adaptação do anterior festival gastronómico que já conhecíamos de alguns anos para cá e que este ano se dedica precisamente a esta temática do mar. É uma escolha, parece-me a mim, muito acertada. É um tema que faz todo o sentido discutir, até porque, para além de todos os temas habituais que são discutidos em torno desta temática do mar, interessa e muito, nos dias de hoje, fazermos um balanço sobre tudo aquilo que foi feito em torno desta economia azul e projetar também o futuro. Sei que hoje vão discutir um pouco sobre os recursos marinhos, o seu aproveitamento, não é? Mas também a sua preservação, como é que se consegue, no fundo, atingir este equilíbrio tão necessário e tão difícil neste setor, mas vão também discutir um pouco sobre aquilo que são os grandes desafios da pesca e todas as atividades complementares e ligadas ao mar, e terminar com uma apresentação de, no fundo, bons exemplos daquilo que têm sido os projetos apoiados pela Agrater Mar. A Agrater Mar, felizmente, e também por isso é uma coincidência interessante aqui estar presente, nasceu na altura que eu ainda contribuía para a Agrater, em representação da Câmara Municipal. Durante o mandato passado, representei o município precisamente no Conselho de Administração da Agrater, e foi um projeto que gostei muito de ver iniciar e de contribuir para o seu início, porque, no fundo, foi aqui mais um contributo que se conseguiu dar para esta abordagem líder numa nova área temática. Portanto, como sabem, a abordagem líder aqui nos Açores tradicionalmente estava ligada aos setores mais ligados à agricultura, setores, embora não agrícolas, mas relacionados com o pró-rural, e agora com esta possibilidade recente de serem, fundo, focados alguns dos fundos comunitários dirigidos à área do mar, do PO-Mar, para a abordagem líder e para esta gestão por parte das associações de desenvolvimento local, deu-se um novo passo, precisamente para que essas associações que estão mais próximas da população pudessem gerir esses fundos e aprovar candidaturas, conhecendo precisamente melhor essa realidade, por estarem precisamente mais perto da sociedade. E por isso, desde logo, os meus parabéns e a minha palavra de força para que continue a Agrater Mar, neste caso, a exercer as suas funções da forma como o tem feito e a contribuir precisamente para que este setor se desenvolva. E dar a nota que é cada vez mais importante nós olharmos, sobretudo, e aproveitarmos estas novas infraestruturas, estes novos serviços que estão disponíveis na nossa região, como a Escola do Mar, precisamente para dar aqui um pouco mais de força à formação, precisamente de pescadores, de marinheiros, e, portanto, uma formação na área marítima que é muito necessária na nossa região. Uma das coisas que muitas vezes se discute nesta área é a necessidade de melhor preparação, sobretudo das faixas etárias mais jovens, para integrarem o setor das pescas e, portanto, a esse nível a Escola do Mar também pode dar um importante contributo.
e no que respeita, sobretudo, à valorização dos recursos marinhos, ter uma atenção especial no futuro e, portanto, assumir como desafio entrar cada vez mais na área de investigação, na aplicação dos recursos marinhos, precisamente na área biotecnológica, ou seja, chegarmos um pouco mais perto daquilo que têm sido os case studies, os bons exemplos a nível mundial e que muito já se vão vendo, tanto nos países nórdicos como em alguns dos países asiáticos que estão muito à frente nesta área. Portanto, são muitos os desafios que temos pela frente. Esta é, de facto, uma área que interessa muito aos Açores, não só pela zona económica exclusiva que nos rodeia, não só por sermos banhados precisamente pelo mar e por termos uma ligação direta a este recurso, mas também porque está na nossa natureza fazermos um aproveitamento sustentável dos recursos marinhos. E por isso, deixar aqui uma palavra de bons trabalhos para todos vocês, uma boa tarde de trabalho e dizer que, mais uma vez, é uma honra a Câmara Municipal estar associada ao evento e no futuro, com certeza, estaremos disponíveis para o fazer mais vezes. Uma última nota muito rápida. Com este festival do Mar à Vista, nós damos mais, ou acrescentamos aqui mais uma semana, um programa que temos promovido em parceria com a Câmara de Comércio e também com a Câmara Municipal da Praia e que nos parece que tem sido importante para ajudar o setor da restauração neste período de crise decorrente da pandemia, que é precisamente o evento Toma Lá 5, que com certeza já ouviram falar, um evento que tem-nos permitido, através de um apoio que acaba por ser um apoio simbólico das câmaras, em 5 euros por cada voucher de 15 euros que as pessoas compram para utilizar na restauração. Nós iniciámos este projeto praticamente no início de janeiro e até agora registramos que tem havido muita afluência a este evento, com óbvios benefícios, esse era o principal objetivo, óbvios benefícios para a restauração local, tendo já sido vendidas cerca de 6.000 senhas, 6.000 vouchers, o que obviamente tem um contributo de cerca de 90.000 euros para o setor da restauração local. Num período como este, é uma medida de apoio, uma ajuda que damos, para além de todas as medidas que estão disponíveis, e que pode vir a ser aproveitada também durante esta semana do Festival Mar à Vista, e é para isso também que deixo esta palavra. Aproveitem essa medida, ajudem a restauração local, porque temos que estar todos juntos neste momento difícil para todos e para a economia da nossa ilha, da nossa região, do nosso país. Muito obrigado a todos, bom trabalho. Boa tarde. Cumprimentar o Dr. Guido Teles, em representação da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Cumprimentar o Dr. Rodrigues, Presidente da Câmara de Comércio. Cumprimentar todos os oradores e moderadores nesta conferência e cumprimentar todos os presentes. É com grande satisfação que me encontro hoje aqui para falarmos do mar e das atividades que lhe estão associadas, abordando temáticas como os recursos marinhos, a valorização da pesca e das atividades complementares e apresentando projetos desenvolvidos pelas comunidades. Mas permitam-me, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, na pessoa do Dr. Rodrigo Rodrigues, pelo convite que dirigiu à Grater Mar para, em parceria, organizar a conferência Mar em Diálogo no âmbito do Festival Mar à Vista. Do nosso ponto de vista, os temas a abordar são de grande relevância e atualidade. Cada vez mais é importante abordarmos as temáticas relacionadas com a economia azul e com a economia do mar e esperamos que os conhecimentos e experiências que hoje serão partilhados sejam um contributo para uma utilização mais sustentável do mar e dos seus recursos, mas não esquecendo a valorização do setor das pescas, dos seus profissionais e das atividades complementares à pesca. Ao longo do tempo, temos verificado que estão a acontecer mudanças no setor das pescas, que requerem a implementação de medidas que garantam o equilíbrio entre a atividade económica e a preservação dos ecossistemas oceânicos, permitindo um desenvolvimento sustentável do setor, das suas populações e das atividades complementares às pescas, necessitando para esse efeito de políticas públicas. Neste sentido,
uma das prioridades definidas pela União Europeia para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, FEAMP, visa o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e interiores dependentes da pesca e da aquicultura. A concretização desta prioridade conta com o cofinanciamento de operações que visam o desenvolvimento das zonas costeiras integradas em estratégias de desenvolvimento local de base comunitária, dinamizado pelas comunidades locais através dos grupos de ação local, neste caso os GAL Pescas. A GRATER, durante mais de 25 anos, deu o seu contributo em termos de desenvolvimento das zonas rurais na Terceira e na Graciosa, através da implementação de uma estratégia de desenvolvimento rural. A partir de 2018, e com a seleção como grupo de ação local das pescas, a GRATER-MAR ampliou o seu âmbito de atuação, desenvolvendo atividades e implementando estratégia de desenvolvimento nas zonas costeiras, permitindo, com a aplicação das políticas públicas, ajudar a melhorar a situação económica e a vida de quem vive nessas zonas. O território de intervenção do GAL Pescas GRATER-MAR tem uma área de 403,55 km² e 170 km de linha de costa, sendo constituído pela totalidade das freguesias costeiras das ilhas Terceira e Graciosa, onde persistem comunidades que se dedicam à atividade da pesca e asseguram uma enorme diversidade de funções e onde interagem outras atividades económicas relevantes, como o turismo, a restauração e o artesanato. De acordo com o definido na Estratégia de Desenvolvimento Local Costeiro da GRATER-MAR, a opção pela inclusão de todas as freguesias costeiras permitiu a continuidade do espaço territorial e as relações funcionais existentes entre si, permitindo a criação de sinergias e complementaridades essenciais para potenciar a mobilização económica dos recursos endógenos e promover a coesão socioterritorial, elemento-chave na estratégia que se implementou no território de intervenção do Grupo de Ação Local. Desenvolveram-se ações que pretenderam contribuir para a promoção do território costeiro, para a formação de competências, transferência de conhecimentos e serviços de apoio às empresas, infraestruturação de suporte à valorização do pescado, a preservação e conservação da biodiversidade dos recursos marinhos existentes, dinamizando recursos e indo de encontro aos interesses dos agentes económicos da filiera das pescas, no sentido de contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos pescadores, a dinamização socioeconómica das comunidades pescatórias e dos territórios com problemas de regeneração socioeconómica. A promoção do desenvolvimento local e a diversificação das economias das zonas costeiras e pesqueiras, através do empreendedorismo, da promoção do emprego sustentável e com qualidade, da promoção da inovação social e criação de respostas a problemas de pobreza e de exclusão social, são essenciais para o desenvolvimento e melhoria da vida das zonas costeiras. São muitas as tipologias de intervenção que integram a estratégia de desenvolvimento costeiro, nomeadamente a inovação no espaço marítimo, qualificação escolar e profissional relacionada com o meio aquático, preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e paisagísticos, reforço da competitividade da pesca, reforço da competitividade do turismo, promoção dos produtos locais de qualidade, melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais no âmbito do mar. Pretendeu-se com essas intervenções, entre outras, motivar o interesse dos diversos atores do território com a população ligada às atividades pescatórias, como, por exemplo, a consolidação das atividades turísticas com ligação ao mar. Apesar de ainda persistirem algumas dificuldades, em virtude de ser a primeira vez que se implementa uma estratégia de desenvolvimento local para as zonas costeiras, o ano 2020 foi um ano de alavancagem da execução da estratégia de desenvolvimento local costeiro, tendo-se atingido atualmente uma taxa de compromisso de 90%. Destacamos, entre outros, os projetos na tipologia reforço da competitividade do turismo e inovação no espaço marítimo. Mesmo vivendo tempos atípicos, originados pela atual situação pandémica, a GRATER-MAR continuou e continuará a desenvolver o seu trabalho de divulgação e apoio junto das populações e todos os que vivem nas zonas costeiras, promovendo o desenvolvimento dos territórios, contando com o apoio de todos para enfrentar os desafios que temos pela frente, abraçando novas oportunidades na procura de progresso e crescimento sustentável das zonas costeiras e do nosso território. Votos de uma excelente conferência. Um bem-aja a todos. Eu convidava os oradores do primeiro painel a dirigirem-se aqui ao palco, por favor. Obrigada.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, Excelentíssima Senhora Diretora Regional das Pescas, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. João Pedro Barreiros, Excelentíssima Senhora Doutora Andreia Nobre, Excelentíssimas Senhoras e Senhores da Gratermar, ilustres oradores, ilustres convidados e participantes. O primeiro painel desta conferência propõe a reflexão sobre questões essenciais ao debate sobre as políticas públicas para a conservação, preservação e proteção dos recursos marinhos. Sendo este um debate essencial no contexto regional, onde os ecossistemas marinhos e costeiros desempenham um papel vital para o desenvolvimento regional sustentável, é fundamental que, em momentos como este, se promova o debate sobre os princípios de gestão sustentável do uso do espaço marítimo e costeiro e exploração responsável dos seus recursos. Para partilhar o estado da arte e cenários a considerar a este propósito, teremos a oportunidade de ouvir, primeiro, a comunicação da doutora Alexandra Guerreiro sobre a estratégia regional para as pescas na região autónoma dos Açores. Por motivos de cancelamento de voo, a doutora Alexandra estará connosco online. A comunicação do professor Dr. João Pedro Barreiros sobre o colapso dos recursos marinhos nos Açores e sobre o que urge fazer para o reverter. A comunicação da doutora Andreia Nobre sobre o programa Blue Açores, onde aborda a missão de promoção, proteção e valorização dos mares dos Açores. Igualmente, por motivos de cancelamento de voo, a doutora Andreia Nobre estará também connosco online. Após um momento de comunicações pelos convidados, teremos um período de questões e debate, pelo que sugiro que, caso queiram intervir, anotem as vossas questões para que as coloquem no final. Iniciaremos então com a comunicação da doutora Alexandra Guerreiro, que passo a apresentar. Licenciada em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve, fez mestrado na Universidade Nova de Lisboa, onde defendeu tese com o título Ecologia, Gestão e Modelação dos Recursos Aquáticos, tema que continuou a explorar na tese de doutoramento que defendeu na Universidade de Tuscia, em Itália, desta feita dedicada aos recursos marinhos. Trabalhou como bolseira de investigação no Plano Nacional de Recolha de Dados, no IPMA, no Algarve, e, posteriormente, trabalhou como técnica superior no Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Em 2014, iniciou funções de técnica superior na Direção Regional dos Assuntos do Mar, onde participou na redação do relatório da avaliação inicial da Diretiva Quadro Estratégia Marinha para a Subdivisão dos Açores. Entre 2015 e 2020, desempenhou funções de técnica superior na Direção Regional das Pescas, trabalhando assuntos relacionados com a gestão de recursos marinhos e a Frota Regional de Pesca, função que suspendeu para aceitar o desafio de assumir o atual cargo de Diretora Regional das Pescas. Passo a palavra à doutora Alexandra Guerreiro. Olá, muito boa tarde a todos. Quero agradecer à organização do evento pelo convite que me foi feito para apresentar aqueles que são os objetivos estratégicos definidos para as pescas na região autónoma dos Açores. Vou passar a partilhar o ecrã. Pronto. Considero importante, antes de apresentar os objetivos estratégicos que foram definidos para as pescas, considero importante apresentar aqui alguns números que caracterizam a frota regional. Neste sentido, apresento-vos aqui o número de embarcações licenciadas que se observa no gráfico que estão a ver um ligeiro decréscimo nas últimas 2 décadas. Sendo que em 2021 temos 529 embarcações licenciadas para operar na região autónoma dos Açores. Em relação à distribuição por segmentos de frota, verificamos que a frota é maioritariamente composta por embarcações de pequena dimensão, de comprimento superior a 14 metros, com muito pouco representado. Temos muito poucas embarcações de comprimento superior a 14 metros. Relativamente às artes de pesca licenciadas, observamos aqui a verde que todas as embarcações licenciadas têm a licença para operar com linhas de mão e muito poucas com redes de cerco e gaiolas, sejam elas para salmonetes e polvo, bem como para camarão. Isto tem sido uma tendência ao longo dos últimos anos. Tem-se reduzido o número de licenças para artes
mais impactantes. Refiro-me, por exemplo, não só às gaiolas, e também tem havido uma redução substancial para as redes de emalhar. Passo agora a falar um pouco sobre as descargas. As descargas têm apresentado nos últimos 3 anos um ligeiro decréscimo, tanto em valor como em peso. Observa-se um facto curioso aqui em 2019 e 2020, cujo decréscimo a nível de peso não acompanha o decréscimo a nível de valor, o que significa que, de alguma forma, conseguimos valorizar o pescado capturado na região autónoma dos Açores. Perante este cenário, foi uma descrição muito breve do que é a frota na região. Perante este cenário, e sabendo que a atividade da pesca tem vindo a enfrentar, há vários anos, grandes desafios que exigem uma ação urgente e, neste sentido, merecem um estatuto prioritário no quadro das políticas regionais. De entre os desafios que se colocam, apresento-vos aqui alguns que têm a ver com a vulnerabilidade de alguns estoques, a escassez e grande dispersão de pesqueiros que caracterizam a nossa zona económica exclusiva, a baixa produtividade e abundância natural das espécies de interesse comercial, refiro-me às espécies de profundidade, dificuldade, que existe grande dificuldade na valorização dos produtos da pesca, a elevada dependência do mercado externo, quer no abastecimento, quer no escoamento, os problemas associados ao escoamento do pescado pela falta de articulação do sistema de transportes e o grande número de profissionais do setor com baixo nível de escolaridade e formação. Estes são os problemas que se põem na atualidade relativamente ao setor da pesca. Ora, a sustentabilidade das pescarias assentam em 3 pilares fundamentais. São eles os recursos, a frota e os profissionais do setor. O recurso é incontestavelmente o ponto de partida para a gestão das pescarias, já que a frota, a sua dimensão e as artes utilizadas, bem como a sobrevivência e modo de vida dos profissionais do setor, dependem da captura do recurso. E, neste sentido, teremos sempre que verificar o estado de conservação do recurso e, em função do mesmo, gerir frota e todo o setor para que a pesca seja sustentável. Quanto aos objetivos estratégicos, para a pesca temos aqui garantir a autonomia na recolha de informação e produção de conhecimento, não só para o apoio à decisão como para cumprir com os compromissos e metas europeias, estabelecer planos de gestão e recuperação para as unidades populacionais em risco, diversificar os recursos explorados e criar condições para aproveitamento das rejeições, desenvolver novas estratégias de valorização do pescado, que consideramos essenciais, e assegurar a rastreabilidade dos produtos da pesca, corresponsabilizar todos os atores na fileira da pesca, reforçar também o conhecimento sobre a pesca lúdica e proceder à alteração da sua regulamentação, que se pretende, nesta altura, mais eficaz. Apostar, e aqui sempre, na formação, valorização e capacitação dos ativos da pesca, integrar toda a informação oficial da pesca numa plataforma digital georreferenciada e que seja de acesso livre e acessível a todos. Como primeiro objetivo, garantir a sustentabilidade do setor, temos as seguintes medidas: reforçar a investigação sobre os estados de conservação dos diversos recursos-alvo das nossas pescarias, direcionar as políticas de apoio e incentivos para a produção de conhecimento, adaptar o esforço de pesca aos recursos disponíveis, implementar medidas de gestão para unidades populacionais em risco, avaliar também as medidas em vigor, criando estratégias de gestão para outras unidades populacionais relevantes e de interesse comercial, reforçar o apoio à monitorização da qualidade alimentar e valor nutricional dos produtos da pesca. Temos ainda, no âmbito deste objetivo, estimular e apoiar o setor da indústria regional de transformação de pescado,
melhorar a cooperação institucional e a transferência de conhecimento, monitorizar de forma regular a pesca lúdica, tornar a informação sobre a pesca, quer a lúdica, quer a comercial, acessível a todos, vai um bocado de encontro àquilo que eu já vos tinha dito anteriormente, criar um centro de aquicultura dos Açores vocacionado como centro experimental, garantir a presença da região nos fóruns internacionais no contexto das políticas de pesca europeias e praticar uma política adaptativa e de responsabilização de todos os atores na fileira da pesca. O segundo objetivo estratégico, valorizar os produtos da pesca e da aquicultura. Defendemos como medidas a defesa dos interesses, das especificidades da região e sustentabilidade das artes de pesca, quer ao nível nacional, quer internacional, para que as políticas públicas melhor se ajustem às características da região. É essencial que a região tenha presença nestes fóruns para que, sim, demos a conhecer as especificidades da região, e porque não vai ser o continente, ou poderá ser de alguma forma, mas a nossa presença considero essencial para explicar e dizer a importância não só do setor para a região, como todas as especificidades associadas à nossa insularidade. Desenvolver estudos bioquímicos, outra das medidas, que caracterizem e diferenciem os recursos halieuticos do Mar dos Açores. Por outro lado, promover estudos que caracterizem a qualidade do pescado e a sua taxa de contaminação. Articular as medidas de gestão às condições de mercado existentes. Assegurar também a rastreabilidade dos produtos da pesca. Um terceiro objetivo, apresentamos as seguintes medidas, que são apostar na formação dos ativos, dos ativos da pesca, aquicultura e indústria transformadora, identificar necessidades formativas em parceria com a Escola do Mar dos Açores em toda a fileira da pesca, capacitar as associações de pescadores para que o auxílio às comunidades locais seja mais eficaz e informado, reforçar a literacia dos oceanos, direcionadas às práticas de pesca sustentáveis, e informar o consumidor sobre os benefícios do consumo de pescado local. E assim sendo, termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada à doutora Alexandra Guerreiro pela sua comunicação. Passaremos de seguida à comunicação por parte do professor João Pedro Barreiros, que passo a apresentar. Oriundo de uma família macaense, depois de viver em Angola e em Lisboa, optou por estudar e viver nos Açores no final do ensino secundário. Já licenciada em Engenharia Zootécnica, ingressou na Universidade dos Açores como assistente estagiário em 1991. Em 1995, defendeu as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica na especialidade de Etologia Animal e, em 2001, concluiu o doutoramento em Biologia e Ecologia Animal. Em 2008, defendeu provas de agregação em Etologia Animal, sendo atualmente professor auxiliar com agregação pela Universidade dos Açores, onde é docente de várias disciplinas nas licenciaturas de Natureza e Património, Ciências Agrárias, Medicina Veterinária e no mestrado de Engenharia Zootécnica. Autor e coautor de mais de 90 publicações em revistas internacionais com arbitragem científica, bem como vários artigos de divulgação científica, crónicas e livros, tem direcionado a sua investigação, sobretudo a empreendedores aquáticos nos Açores, Golfo da Guiné e Brasil. Ilustrador científico, membro da Guild of Natural Science Illustrators, desde muito jovem que o mar representa uma parte importante da sua vida, tanto como investigador como na prática de caça submarina, modalidade que alia aos seus trabalhos como técnica de recolha de dados. Tem tido um papel importante na promoção do debate público sobre o colapso dos recursos marinhos, tema que passará a apresentar. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado à Agrater pelo convite e um cumprimento especial para a Ana Fraga e para os meus colegas neste primeiro painel, bem como para a Câmara de Comércio dos Açores e para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Bom, eu vou respeitar naturalmente o tempo que me está destinado enfim, a minha intenção é deixar aqui um alerta muito sério e muito grave sobre a realidade do que se passa nos Açores, que é uma realidade também transversal a muitas regiões do mundo e que tem a ver com isto que acabou de ser dito e que está mais ou menos ali escrito, que é o facto de todas aquelas coisas que foram agora ditas pela senhora Diretora Regional poderem ser postas em causa por uma questão muito simples. É porque deixa de haver o que pescar. E isso é uma realidade que já se verifica, de certa forma, aqui e que, naturalmente, nos preocupa porque estamos a acumular décadas de atraso em termos de decisões políticas que nunca foram tomadas, com base em decisões que me transcendem, porque não exerço nem nunca exerci poder político, mas que me preocupa e até confesso que me enerva bastante, porque quando nós conhecemos e identificamos muito bem um problema, que é o caso, e quando temos soluções para os resolver, que é também o caso, é totalmente incompreensível como é que estamos a perder tempo há décadas para resolver algo que até é muito fácil de resolver. Eu não vou, obviamente, dissecar isto de uma forma muito aprofundada e depois teremos algum tempo para discutir e mesmo fora, transcendendo este fórum, iremos naturalmente poder contactar, até porque o que eu aqui trago fica à disposição da Grater para divulgar por quem bem entender e posteriormente, por e-mail ou por qualquer outra forma, poderemos discutir estes assuntos que são importantes de discutir, mas mais que discutir é preciso agir ontem, não é para o futuro, não é com mais intenções e com mais discursos de que agora é que vai ser, ou este é que é o ano da oportunidade, ou agora é que vamos avançar de uma forma com aquelas frases muito à política, não é? De uma forma proativa para a sustentabilidade do recurso. Estão a ver aquele discurso que tem frases com palavras muito chavão, vá lá, deste contexto. Proteger áreas marinhas protegidas, criar áreas marinhas protegidas é muito fácil. É só fazer aquilo que ali está. É fechar áreas. Fechar, mas fechar integralmente. Doa a quem doer, como se costuma dizer. Não tem que ser áreas vastas, não tem que ser áreas muito grandes. A comunidade científica mundial debruça-se sobre isto e alguns países têm funcionado com exemplos muito bons, como, por exemplo, a Nova Zelândia. Se nós conseguirmos ter nos Açores, e peço desculpa por estar a ser repetitivo, mas infelizmente, como nada foi feito, tem que o ser. Se nós conseguirmos nos Açores ter 10% de toda a linha costeira de cada ilha, não tem que ser contínua, portanto, espaçada, fechada a qualquer tipo de ação extrativa, de pesca, portanto, neste caso, então conseguiremos, num espaço de tempo relativamente curto, recuperar e beneficiar a própria pesca. Porquê? Porque as áreas marinhas protegidas funcionam assim. Não há cercas, não há impedimento para que a biomassa que é criada em grande quantidade e produzida em grande quantidade numa área marinha protegida possa exportar para a sua periferia e essa periferia ser alvo da pesca. A nossa intenção, como cientistas nesta área, não é acabar com a pesca, antes pelo contrário. É permitir que ela possa continuar a existir. É permitir que coisas como o festival gastronómico que se anunciou seja possível no futuro. Porque nós sabemos, e não vale a pena esconder a verdade, que muitas vezes, fazendo-se a propaganda, vá lá, do peixe dos Açores ser o melhor do mundo, que não é bem assim, mas enfim, isso é um chavão turístico, talvez. Então, como é que se explica que muitas vezes possamos ir a um restaurante nos Açores, não vou dizer nomes de restaurantes, naturalmente, e uma espetada de cherne, não tenha cherne porque o que lá está é a perca do Nilo, não tenha lulas pescadas aqui porque aquelas lulas pequeninas, a loligo é importada, congelada do continente, não ocorre nos Açores. Aquelas gambas muito grandes também não existem aqui, são importadas da pesca direta, que por acaso até para cada quilo de gambas destrói-se 17 quilos de pescado não dirigido, só à laia de conversação, e se calhar os pimentos, os tomates e as cebolas também não são plantados cá. Portanto, esse tipo de questões são fundamentais, porque se quer-se valorizar o pescado daqui, então que haja o mínimo de bom senso e de honestidade, que é coisa que falta muitas vezes. Isto leva a que haja uma questão que é um autêntico spillover, ou seja, um desperdício de recursos, porque no papel as coisas são muito bonitas. Este mapa, por exemplo,
mostra as regiões do mundo, em azul escuro, que são áreas marinhas protegidas, e em azul claro, as que são ecorregiões prioritárias. São tudo nomes muito bonitos, discutidos em painéis internacionais, uns atrás dos outros, ano após ano, década após década, com as coisas muito, muito bem ditas por pessoas de fato e gravata em Estrasburgo, em Bruxelas ou em Nova Iorque, mas que depois não funcionam e não resultam em rigorosamente nada. Porque aquilo que ali está acaba por ser mais ou menos isto. Se nós somarmos todas as áreas marinhas protegidas do mundo, marinhas, se somarmos tudo, temos uma área equivalente à África do Sul. A África do Sul é um país relativamente grande, mas isto é o somatório de todas as áreas marinhas protegidas do mundo, no papel. Porque, se formos somar as áreas marinhas protegidas do mundo em que não há nenhuma extração, em que de facto não há nada, não há nenhuma pesca, não há rigorosamente nada, então temos a área da Holanda, ou seja, pouco mais que o Alentejo. Imaginem o que é o mundo inteiro ter como áreas marinhas protegidas de tolerância zero isto como área. Não serve para nada, não funciona para nada. Em terra, nós temos parques naturais muito grandes. Por exemplo, o Kruger Park, ali à vossa esquerda, basicamente tem a mesma área de Israel. Mas as reservas terrestres são cercadas. Não é? Não podemos ter plantações ao lado, neste caso concreto, em África, ou plantações com agricultores e com gado, que depois é comido por leões e por hienas. Portanto, têm que ser cercadas ou são devastadas por elefantes. No mar, isso não é necessário fazer. Pode-se fazer com facilidade, criando as tais áreas. E não é necessário vir com a desculpa que depois não há meios para fiscalizar. Há meios para fiscalizar se as reservas forem feitas em locais estratégicos. E nós aqui, nesta cidade, temos um bom exemplo. Temos o Monte Brasil. Nunca percebi porque é que, após tantos anos a propor o Monte Brasil inteiro como sendo uma área marinha protegida integral, com exceção, por exemplo, para a pesca de calhau de caniço, que é basicamente inofensiva, só uma parte daquilo é que tem alguma proteção e só tem proteção porque é um parque arqueológico. De resto, não há mais razão nenhuma para isso. Ora, quando se criam reservas marinhas, áreas marinhas protegidas, elas devem ser feitas prioritariamente em lugares onde, para já, o acesso seja fácil, a vigilância seja fácil, porque sabemos que os meios de fiscalização, que nem sequer dependem, em termos de tutela do Governo Regional dos Açores, não têm capacidade para fiscalizar tudo. Impossível. Se essas áreas marinhas protegidas forem perto de cidades, então será mais fácil. Por exemplo, o Ilha das Cabras, por exemplo, o Monte Brasil, por exemplo, muitas outras regiões, como o Morro das Velas, como o Monte da Guia no Faial, e por aí vai. O que é facto é que este problema transcende os Açores e acontece no mundo inteiro. Vejam ali à direita, naquela pie chart, que nas Caraíbas, 80% dos recifes de coral, 80% dos recifes de coral, que são, de facto, em termos de ecossistemas marinhos tropicais, neste caso nas Caraíbas, mas poderia estar a falar do Sudeste Asiático, do Índico, do Mar Vermelho, de qualquer lugar, 80% está fora de áreas marinhas protegidas. Portanto, porquê? Porque as áreas marinhas protegidas foram criadas para ficarem em cima de bancos de areia, que não têm grande interesse para a pesca. E para garantir que a pesca, porque no fundo são uma parte dos agentes das pescas, representam votos, representam eleitores, não querem que os recifes de coral sejam todos fechados à pesca. Logo, 80% deles está fora. E apenas, dos poucos que estão dentro das reservas, apenas 6% desses recifes, estou a falar das Caraíbas no seu todo, é que têm uma boa monitorização e uma boa fiscalização. Os outros são reserva no papel e ninguém liga nenhuma ao que se passa lá dentro. Eu não vou alongar muito mais, mas para voltarmos a ter este tipo de coisas, que por acaso é na Nova Zelândia, mas podia ser aqui, basta, por exemplo, fechar durante 2, 3 anos, e às vezes menos, uma área reduzida. Porque depois há aquele fenómeno que eu falei há pouco de exportação dos recursos para fora e, portanto, com benefícios para a pesca. Porque todos nós gostamos de comer peixe. Eu, por exemplo, das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e onde mais aprendi sobre o mar foi precisamente a fazer caça submarina, que felizmente, com a idade que tenho, ainda consigo fazer e ainda consigo ter algum sucesso e trazer alguns mariscos e alguns peixes para casa. Coisa que não há de durar muito mais tempo, mas ainda é possível. Ou seja, isto para reforçar a ideia de que a intenção não é acabar com a pesca de modo nenhum, é permitir que ela continue a acontecer com qualidade. Até porque, quando falamos em descarga e valor, tanto de peso do pescado como em preço, sabemos que
existe no mundo inteiro, e também aqui, não é exceção, alguns grupos que têm por vontade que se pesque menos e que haja cada vez mais raridade de determinados recursos, porque um recurso raro vale mais dinheiro e, portanto, é vendido a preços mais elevados. Não sei se a Santa Sé não terá que repensar um pouco aquela coisa do jejum à sexta-feira, porque comprar peixe é muito caro, portanto é melhor ir para outra coisa qualquer, porque se assim, por este andar, as pessoas tentam poupar o ano inteiro para fazer jejuns na Páscoa, não é? Basta ver a oferta de pescado que nós encontramos nos mercados locais, quando começam a aparecer tainhas a 6 euros, sargos a 8 euros e coisas do género, isso quer dizer que alguma coisa não está bem. Quando eu pergunto a pessoas, há quanto tempo é que você não come um pargo? Eu, por acaso, outro dia apanhei um pargo à Caça Submarina aqui perto. Coisa raríssima de acontecer. As pessoas dizem, há anos que não como um pargo, há anos que não como uma lagosta, há anos que não como um cavaco. Ou então, se comprar, custa uma lagosta de 2 quilos, uma pessoa paga 120 euros e lá consegue, não é? Mas nós sabemos que aqui há, não muitos anos atrás, apanhavam-se cavacos à noite nas paredes dos pontões nas ilhas. E agora, nem vê-los. Vê-los, sim, mergulhando muito fundo e tal. Ou com armadilhas. Só para terminar, e o conjunto de toda, portanto, tudo o que eu tenho aqui, este conjunto todo fica à disposição da Grater para o que bem entender. Queria só chamar a atenção que, para além de haver resultados bons no nosso país, como, por exemplo, a Reserva Natural das Ilhas Desertas, que de facto é uma reserva com sucesso, ou o Parque, a área protegida do Garajal, ou mesmo nos Açores, o caso do Ilhéu das Formigas, há questões que são muito subvalorizadas, como é o caso do Monte da Guia. O Monte da Guia na Horta, todo ele deveria ser uma reserva e, afinal, só a caldeirinha lá dentro, só dentro daquele bocadinho é que é reserva. Devia ser tudo. O Caneiro dos Meros, no Corvo, é uma área que funciona bem, mas que não existe no papel. É uma reserva que, no fundo, não existe. É um ato voluntário dos pescadores do Corvo que fizeram isto. No caso da Baía de Angra, podíamos perfeitamente ter bons sucessos. Há os montes submarinos, fechados à pesca de profundidade, que pode ser até eficaz, por exemplo, para os cernos, mas isto tem um problema acrescido, e eu termino com esta apresentação e com este desafio. Quando se criam defesos, cotas, áreas, sobretudo épocas de defesa e cotas, isso não funciona. Não funciona porquê? Porque o peixe que está a ser protegido não sabe ler um cartaz a dizer atenção, cernos, não mordam neste anzol porque vocês estão protegidos. E como isso não funciona, alinhar nestas coisas que vêm, sobretudo, das famigeradas políticas comuns europeias de pesca, acaba por redundar em zero. Porque depois há uma pesca ilegal acrescida, há um fomento, há uma tentação eventual para a pesca ilegal, há uma criminalização que me parece injusta de alguém que, por acidente, num anzol traz gorazes, quando o goraz está fechado, coisas do género, e depois faz o quê esses peixes? Embora haja pessoas que digam, mas pode libertar do anzol e tirá-lo para o mar que ele sobrevive. Claro que não sobrevive, é comida para gaivotas ou para golfinhos ou para qualquer outro animal. E, portanto, estamos todos dependentes de um conjunto de más decisões que nos afetam a todos, na Europa, nos Açores, no continente, em tudo quanto é lugar, com muito poucas exceções, e que urge resolver de uma vez por todas. Eu desejo as maiores das felicidades à atual governação dos Açores nesta área, enfim, em todas, naturalmente, mas nesta concretamente, e tenho alguma esperança de que se possa evoluir e dar passos importantes. Repito, porquê? Porque temos os problemas identificados, sabemos quais são as soluções, quais são as formas de os resolver, mas se não fizermos nada, então podem ter a certeza de uma coisa: comer peixe ou outro qualquer recurso marinho, muito mais exportá-lo, equivale a zero dentro de muito pouco tempo, como aliás já acontece em alguns lugares da nossa região. O que é que queremos proteger, na verdade, não sabemos. Muito obrigado pela vossa atenção. Me desculpem Professor João Pedro, muito obrigada pela partilha de ciência desta forma tão compreensiva e pelos contributos que traz à reflexão. Terá agora a palavra a doutora Andreia Nobre, que passa a apresentar. Licenciada em Engenharia de Minas e Georrecursos e com um MBA em Gestão, tem mais de 20 anos de experiência profissional, dentro e fora de Portugal, nos setores público e privado, com destaque para a área da consultoria.
Desempenha, desde 2019, o cargo de coordenadora da Fundação Oceano Azul para o programa Blue Açores, o qual passará a apresentar. Boa tarde a todos. Boa tarde à Senhora Diretora Regional das Pescas, ao Sr. Vereador da Câmara Municipal do Heroísmo, à Senhora Vice-Presidente da Grater e Sr. Presidente da Câmara de Comércio e da Angra do Heroísmo, entidades a quem agradecemos o convite para participar deste encontro, ao Sr. Professor João Pedro Barreiros e à Doutora Ana Fraga. Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, é com enorme gosto que aceitamos o convite para participar nesta conversa sobre o mar. Este mar que nos inspira a todos e que inspirou o programa Blue Açores. Vou tentar e o sustentável do Mar dos Açores, criando novas vias para o desenvolvimento económico sustentável desta região. Este programa nasce da visão comum de 3 parceiros: o Governo Regional dos Açores, a Fundação Oceano Azul e o Waitt Institute, com a estreita participação do IMAR e do Oceanos da Universidade dos Açores e diversas outras entidades, como a National Geographic, Pristine Seas ou a Universidade da Califórnia. O programa visa proteger o Mar dos Açores através da valorização deste capital natural único e da divulgação da liderança da região à escala internacional. Visa promover o Mar dos Açores através da literacia nas escolas e do envolvimento de toda a sociedade açoriana na sua proteção e valorização. São exemplos deste envolvimento o programa EGA, Educar a Geração Azul, do qual beneficiam já cerca de 1/3 dos alunos do primeiro ciclo da região e que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de uma geração azul capaz de interpretar a influência recíproca entre os seres humanos e o ambiente marinho, capaz de tomar decisões conscientes e responsáveis em relação à conservação do oceano, está motivada para mobilizar e envolver a comunidade a fim de contribuir para um planeta sustentável. Ou apoia a realização de ações de literacia dos oceanos, como as que se realizam durante toda esta semana, em que se celebra o Dia da Terra, e nas quais se incluem as limpezas de praia em curso nesse município, organizadas pelo Observatório do Ambiente dos Açores e pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Valorizar o Mar dos Açores com novas soluções para a economia, das pescas sustentáveis à bioeconomia do século XXI. O programa contribui para a valorização do Mar dos Açores em ações como a que decorreu entre 9 e 11 de dezembro passado, no âmbito do programa Blue BioValue, que juntou 17 pessoas em 5 equipas numa sessão de ideação que visou dotar os inscritos de ferramentas que facilitem o trabalho de equipa e a geração de soluções inovadoras para os desafios propostos. Exemplos desses desafios são como alimentar uma população crescente garantindo sistemas alimentares sustentáveis ou como usar algas para, através da bioabsorção, reciclar terras raras que possam ser reutilizadas. Das 5 equipas participantes, 3 continuam a ser apoiadas no sentido de poderem participar na fase de aceleração deste mesmo programa. O programa Blue Açores tem 4 objetivos bem determinados: tornar mais 15% da zona económica exclusiva dos Açores em áreas marinhas totalmente protegidas, adotar e implementar planos de gestão para todas as áreas marinhas, as existentes e as que irão ser criadas, implementar o plano de ordenamento do espaço marinho e contribuir para a melhoria da gestão das pescas. A cada um destes objetivos foi associado um plano de ação, tendo em vista a sua concretização. A criação de novas áreas marinhas totalmente protegidas, em 15% da zona económica exclusiva, implica 4 ações concretas. A compilação da informação científica disponível. O objetivo é que estas áreas sejam definidas com base no melhor conhecimento científico disponível. A definição destas áreas terá de ser feita em conjunto com os utilizadores do mar, que se pretende que transmitam os seus conhecimentos e interesses na otimização das soluções a definir. Para este objetivo ser atingido, deverá também ser aprovada nova legislação, que se pretende inovadora e que siga as melhores práticas internacionais, como sejam as guidelines definidas pelo MPA Guide e pela IUCN. Teremos ainda de trabalhar no sentido de ter as AMPs reconhecidas pela União Europeia, desta forma protegendo os interesses da pesca regional. Para que estas áreas marinhas protegidas sejam bem geridas e possamos beneficiar da sua implementação, será necessário desenvolver e implementar planos de gestão. Neste momento está a ser desenvolvido um documento enquadrador O objetivo de implementar um plano de ordenamento do espaço marinho visa dotar a região de um instrumento de planeamento essencial para a proteção do seu património natural e para a compatibilização dos seus usos, dando assim resposta à Diretiva Europeia sobre o ordenamento do espaço marítimo, integrando os objetivos do Blue Açores.
A contribuição para a melhoria das pescas será feita através de 2 eixos de ação. A cogestão com a pesca local, estando de ser definido um projeto piloto, e a criação de um grupo de trabalho dedicado à implementação de ações de literacia e de valorização do pescado. Apresentado o Blue Açores, gostava agora de focar em exemplos de valorização e enquadramento dos recursos marinhos. A forma como a sociedade valoriza os recursos marinhos está a mudar. Exemplos dessa mudança são um artigo recentemente publicado pelo Fundo Monetário Internacional que mostra que uma baleia viva vale cerca de 2 milhões de dólares, devido aos diversos serviços que presta ao oceano. Quando uma baleia morre, afunda consigo cerca de 33 toneladas de CO2, ou seja, no combate às alterações climáticas, uma baleia vale milhares de euros. E quanto vale um tubarão? Dados da Lota Açores relativos ao ano 2019 indicam que o valor de uma tintureira foi em média de 29 cêntimos por quilo. Educação, 1,84 euros por quilo. Qual será o valor de poder dizer que nos Açores não se pescam tubarões? Quantas pessoas quererão vir visitar esta região sabendo que nela se protegem estas espécies? Alguns exemplos relativos ao turismo de mergulho com tubarões indicam que, por exemplo, no Parque Nacional da Ilha de Cocos, na Costa Rica, cada tubarão martelo gera 1,6 milhões de dólares no turismo, comparado com cerca de 200 dólares vendido em lota. Nas Bahamas, o valor de cada tubarão de Recife das Caraíbas foi estimado em 250 mil dólares, comparado com cerca de 50 em lota. Esta é uma atividade com crescimento acentuado nos Açores e a mensagem aqui é clara. Estas espécies valem muito mais para uma região vivas do que mortas, pelo que devem ser protegidas. Também no âmbito do Blue Açores foi estabelecida uma parceria com a Universidade da Califórnia para um estudo sobre o valor dos serviços de ecossistema do Mar dos Açores. Este estudo dividiu os serviços em serviços geradores de receita direta, na qual se incluem as pescas, que em 2017 tiveram um valor estimado de 31,7 milhões de euros, e o turismo marítimo, cujo valor é estimado entre 23,5 e 67 milhões de euros. Quanto aos serviços não geradores de receita direta, temos a investigação científica e educação, com um valor estimado em 3 milhões de euros, o valor opcional de produtos medicinais e biotecnológicos, que se estima valer à volta de 8 milhões de euros, e o valor da existência legado, com uma estimativa situada entre os 0,2 e os 2,1 milhões de euros. Este estudo inclui ainda o potencial económico do sequestro de carbono do fundo do mar. Esta é uma questão que entrará na agenda num futuro muito próximo. Dado que os mercados de carbono na Europa estão ainda a ser desenvolvidos e não incluem um mecanismo para gerar receita de consumidores de carbono natural, como o oceano, o valor apresentado foi obtido através de um modelo de estoques de carbono azul e o valor atual do mercado de carbono. Foi estimado que o valor económico do benefício global do sequestro de carbono azul nos Açores possa ascender a 12.700 milhões de euros. Isto contrasta com o valor global da economia do mar, que serão cerca de 100 milhões de euros. A ciência mostra-nos que isto não é uma utopia, a proteção é economicamente viável. Vejamos o caso concreto do Banco Condor. Os dados da monitorização que tem vindo a ser feita pelos investigadores da Universidade dos Açores mostra um significativo aumento da biomassa e do tamanho médio do peixe. Outros estudos indicam que numa AMP bem desenhada e bem gerida, verificam-se em média aumentos da biomassa superiores a 400%. A ciência mostra-nos que as áreas marinhas protegidas funcionam, principalmente se forem totalmente protegidas e, como tal, entendidas como os nossos bancos que reproduzem o capital natural e que permitem juros muito superiores ao investimento inicial. O verdadeiro valor dos recursos marinhos dos Açores é assim um iceberg do qual ainda só conseguimos ver o topo. A evidência mostra que este valor tem de ser protegido antes que seja tarde demais. Acreditamos que um oceano saudável é parte fundamental do desenvolvimento humano. Precisamos urgentemente de alcançar um paradigma de sustentabilidade no qual o desenvolvimento económico e a conservação do oceano andem de mãos dadas, criando sinergias entre novas atividades económicas e a proteção dos ecossistemas marinhos. Para finalizar, gostaria de dizer que programas como o Blue Açores, que juntam o governo, organizações não governamentais, comunidade científica, comunidade pescatória e a sociedade como um todo, com o objetivo de proteger, promover e valorizar o capital natural, criará melhores condições económicas e são o caminho para garantir que maximizamos o valor dos recursos marinhos de forma sustentável, garantindo benefícios não só para a nossa geração, como para as gerações futuras. Muito obrigada.
Doutora Andreia Nobre, muito obrigada por esta apresentação e pela partilha desta visão do programa Blue Açores e do seu potencial contributo para a valorização do Mar dos Açores. Gostaria então agora de abrir um espaço para debate. Após estas excelentes comunicações, estou certa que haverá questões a colocar por parte da audiência. Comunicamos também que esta sessão está a ser transmitida em streaming, portanto, quem está a acompanhar online poderá também colocar as suas questões. E passaria então o convite agora para a participação para a plateia. Isto só custa a primeira. Exatamente. Boa tarde. Tinha aqui uma questão para a doutora Andreia Nobre. Sou o Alexandre Jacinto, responsável de uma empresa marítima turística na Ilha Terceira, e é aquela pergunta difícil que já estamos também aqui há muitos anos a ouvir e falar e discutir a questão das áreas marinhas protegidas. E havendo a Universidade dos Açores como um parceiro regional importantíssimo e conhecedor da região em todos os aspectos, quer dos recursos marinhos existentes atualmente, não a vi como parceira desse projeto, que eu acho que é importantíssimo, ou então se fui eu que percebi mal, e aquela pergunta difícil que é para quando e qual a visão da Blue Açores e quais as dificuldades que a Blue Açores tem na implementação efetiva das áreas marinhas protegidas, que é urgente, porque os recursos de facto estão lapidados, porque já falamos nesta questão há muitos e muitos anos. Qual é a dificuldade da implementação local nas várias ilhas e em todas as ilhas dos Açores, essas reservas das áreas marinhas protegidas, e de que forma é que vocês conseguiriam agilizar esse processo para a implementação das mesmas? Obrigado. Bom, não sei se é para responder já ou se vamos esperar uma ronda de Eu sugeria perguntas. que, para começar a quebrar o gelo, passaria já a palavra e respondia. E, entretanto, eu vou sinalizando se há mais alguma questão. Andrei, pode. Eu vou responder então, enquanto esperamos outras questões, para quebrar o gelo. Portanto, tal como eu referi no início da apresentação, a Universidade dos Açores tem sido nosso parceiro desde o princípio deste programa, desde as expedições científicas, ainda antes do programa ter sido criado, têm sido sempre parceiros, porque são eles que têm o conhecimento da zona e, portanto, nem sequer faria sentido não serem parceiros, é um parceiro natural. A dificuldade da implementação das áreas marinhas protegidas neste momento tem sido a pandemia, ou seja, nós queremos que esta implementação seja uma implementação participada com todos os utilizadores do mar. No final de janeiro do ano passado, ou no início de fevereiro do ano passado, tivemos a primeira reunião de kick-off do processo de envolvimento de stakeholders, onde o processo foi apresentado e, entretanto, tivemos uma pandemia que nos impediu de avançar como queríamos. Portanto, esperamos que em breve consigamos retomar estas reuniões e avançar para a definição destas áreas que são do interesse de todos. Muito obrigada, doutora Andreia. Abro o espaço novamente a questões. Ali. Eu peço desculpa que eu com a luz não vejo, mas o microfone vai já. Olá, boa tarde, obrigado. Eu tinha uma curiosidade, uma dúvida. Dentro desta questão
da sustentabilidade dos recursos marinhos, é óbvio que essa atividade de pesca intensiva terá algum impacto. Há também algo da parte dos oradores cá presentes, algum conhecimento ou algum estudo sobre os efeitos e o impacto que de alguns perigos que vêm de terra, algumas produções intensivas também na área da lavoura, ou agora também mais recentemente com o vítios na área da vinha, herbicidas, adubos. Há algum estudo, há alguns dados que vocês tenham que também digam que há aqui algum efeito da diminuição destes recursos marinhos? Eu, se calhar, sugeria que o professor João Pedro Barreiros pudesse dar uma primeira resposta por parte da Academia. Boa tarde. Essa questão é uma questão que levanta naturalmente preocupações e que tem sido estudada por alguns colegas, sobretudo do Departamento de Biologia, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade dos Açores, neste caso em São Miguel. Até agora, felizmente, não se tem verificado ao longo das zonas costeiras um impacto desse género. Por exemplo, que poderia ser expectável em algumas baías mais fechadas em processos de eutrofização, como acontece nas lagoas de água doce. E isso tem muito a ver com o hidrodinamismo do arquipélago e, neste caso, que acontece em qualquer conjunto de ilhas oceânicas, sem plataforma continental e com montes submarinos. Portanto, a própria dinâmica oceanográfica do arquipélago acaba por fazer com que esses eventuais efluentes, em maior ou menor quantidade, acabem por ser dispersos pela massa oceânica e, até agora, de acordo com o que temos estudado, não temos verificado nenhum impacto significativo ou mesmo até muito evidente ou minimamente evidente nos recursos vivos costeiros. Mas é uma possibilidade que está a ser monitorada. Eu daria de seguida, talvez, a oportunidade à doutora Alexandra Guerreiro para poder sinalizar se estão previstos ou qual é o estado da arte em relação até à monitorização dos impactos que possam vir de outras atividades em terra, em termos de impacto direto, nomeadamente em zonas pesqueiras costeiras. Eu ouvi muito mal. Eu pedi à doutora Ana que repetisse. Eu ouvi muito mal. A questão que está em cima na mesa é no fundo, para saber qual é o estado da arte em termos de monitorização científica dos potenciais impactos que podem, das atividades que ocorrem em terra e que poderão ter impactos nas zonas, principalmente nas zonas costeiras, e que possam afetar também zonas de pesca. E quando foi levantada a questão, por exemplo, de potenciais impactos por parte de agrotóxicos ligados à agricultura e às vinhas. Bom, eu posso dar o meu parecer, é certo, mas isso é mais uma área da Direção Regional dos Assuntos do Mar. Dada a extensão de agrícola que existe e a atividade agrícola que existe na região, julgo que o impacto é capaz de ser grande em zonas costeiras. Nós temos atualmente a decorrer um programa de monitorização de áreas costeiras, que é o MONICO, em que pretende avaliar, sim, o estado de conservação de espécies costeiras e que permite, assim, tomar decisões mais informadas ao nível da gestão destas espécies que mostram sinais de alguma debilidade e com o consequente esforço de pesca, também através da pesca lúdica. E, neste sentido, vamos trabalhar um bocado mais com os pescadores lúdicos, também na tentativa de regulamentar estas pescarias. Quanto aos possíveis impactos, por exemplo, da agricultura, é como digo, eu tenho muito pouca informação sobre isso, isso será mais uma área dos assuntos do mar e não das pescas. Eu julgo ter percebido bem a pergunta. Não sei se ficou... Eu, se calhar, aproveitava um bocadinho o espaço para sinalizar-se que potencialmente... É que eu estou a ouvir muito mal, eu não sei se acontece a mesma coisa com a Andreia, eu não consigo perceber muito bem as perguntas.
Não sei se haverá mais alguma questão ou algum contributo. Boa tarde, Hélio Vieira de Arencelar. Queria colocar duas questões ao professor Barreiros. Primeira, quais são de facto as espécies que estão em maior perigo neste momento nos Açores? E se lhe pedisse para indicar 3 zonas onde amanhã já se devia haver uma zona protegida, quais as que indicava? Boa tarde, Hélio. As espécies mais afetadas nos Açores em termos de volume de pescado e de oferta depois nas vendas são sobretudo as espécies demersais costeiras, como aliás seria de esperar, porque é nelas que incide o maior esforço e um esforço que durante muitos anos foi e de certa maneira continua a ser desregulado. Por exemplo, quando praticamente se acabou, apesar dos números indicarem que as licenças para as linhas de mão continuam a ser as maiores, as que apresentam o maior número, o que é facto é que a pesca tradicional açoriana reduziu-se muito. E, portanto, acabou por haver um esforço mais próximo da costa com aparelhos mais complexos que capturam maior quantidade de pescado. E, portanto, muito rapidamente, as espécies mais afetadas são naturalmente o quê? Os pargos, as abrótias, os rocazes, os gorazes, os alfonsins, enfim, as espécies associadas ao substrato. E porquê essas? Porque, de facto, a área de substrato rochoso, portanto, recife rochoso, nos Açores é muito reduzida. Sobretudo é muito reduzida até profundidades onde haja uma eficiência fotossintética elevada. Porque isto é tudo, não há plataforma, portanto, isto é tudo muito profundo, rapidamente, não é? Portanto, isso faz com que essas espécies, sendo pescadas muito perto da costa, ao abrigo de disposições legais que não funcionam e que nem sequer são adequadas, não são adaptadas, em muitos casos não são adaptadas a um arquipélago oceânico, não ajudam em nada com que isso possa melhorar. Por exemplo, os célebres limites das 3, 6, 12 milhas em relação à costa. Não faz qualquer sentido haver uma limitação de distância em relação a uma costa irregular, que isso poderá fazer algum sentido em litorais contínuos arenosos, onde há um perfil mais ou menos homogéneo de paralelismo de profundidades em relação à linha de costa, como por exemplo imagine isso na costa oeste do continente, não é? Naquelas faixas de areal contínuos que vão por ali acima, a distância em relação à costa tem algum interesse. Agora, numa costa recortada, onde há uma variação de profundidade, que é isso que interessa, a profundidade é que interessa, não é a distância em relação à costa, para balizar esta ou aquela arte de pesca, acaba por redundar em praticamente nada. Por outro lado, a pesca artesanal e a pesca tradicional, que eram mais ou menos autossustentáveis, estão agora numa situação em que, para já, estão sujeitos ao monopólio da Lota Açor, que é outra coisa que eu acho completamente inconcebível. Não consigo perceber porque é que tem que haver um monopólio da primeira venda passar sempre pela Lota Açor. Só prejudica os pescadores, só prejudica os amadores, que são quem dá o litro, quem investe e depois quem não ganha nada, dinheiro nenhum com a pesca. Depois, perdeu-se a hipótese da qualidade do pescado que pode ser oferecido ao consumidor em primeira mão, que era uma coisa que sempre existiu aqui e em vários lugares do mundo e continua a existir em alguns lugares. Por exemplo, nós gostamos muito, aqui no sul da Europa, gostamos muito de citar a Escandinávia como exemplo de tudo e mais alguma coisa. Qualquer um de nós entra num porto escandinavo e, para já não falar das capitais, por exemplo, Oslo, Copenhagen, Estocolmo e Helsínquia. Mas nos outros portos todos, isso acontece nas capitais. E aparece o barco de pesca com o peixe acabadinho de pescar e nós compramos ali, diretamente. Coisa que deixou de ser possível de fazer aqui. Isso é uma perda de qualidade, é uma perda de qualidade de vida, perda de qualidade de consumo. E desapareceu porque há esse monopólio da Lota Açor, que ainda por cima dá prejuízo, que é uma coisa que eu também não percebo, como é que esta coisa das empresas públicas darem prejuízo e não acontecer nada é uma coisa que me espanta. Eu não sou empresário, nunca estive ligado ao setor privado, mas não consigo perceber porque é que uma empresa pública dá prejuízo e nada acontece. E a Lota Açor é mais uma. Quanto àquilo que perguntou, e para não me alongar mais, em relação às 3, penso que percebi bem, Hélio, não sei, as 3 áreas mais interessantes para fazer reservas, seria isso?
Pronto. No caso da terceira, não é? No caso dos Açores, teria que ser muitas mais do que 3. Mas no caso, tento, por exemplo, aqui a Ilha Terceira, sem dúvida que o Monte Brasil é uma área privilegiadíssima para se fazer uma área marinha protegida, porque depois exportaria recursos de biomassa para as zonas adjacentes e beneficiaria a pesca, e beneficiaria o turismo, e beneficiaria empresas como a do Alexandre Jacinto, de observação e de mergulho lúdico, etc. Um dos Ilhéus das Cabras, os Ilhéus das Cabras são 2 ilhéus, é um vulcão partido em 3 partes, 2 estão fora d'água e, portanto, permitiria até, já é uma proposta que está em cima da mesa há décadas e nunca ninguém ligou nenhuma, permitiria fechar um dos ilhéus à pesca e abrir o outro e depois estudar muito bem, lado a lado, como é que funciona a exportação de pescado de um lado para o outro. E a terceira, na minha opinião, já que falou em 3, seria, por exemplo, a Baía das Contendas na sua totalidade, com o Ilhéu da Mina. Já é uma área especial de proteção para a nidificação dos garajaus, já agora, então, que fosse para tudo o resto. E até porque tem uma vantagem, como está no extremo sudeste desta ilha, beneficiaria em termos de exportação de pescado a costa sul-sudeste. Aliás, está na costa sul-sudeste, portanto beneficiaria a costa sudeste, aquela faixa toda que vai desde as Arribas de São Sebastião até ao Porto Martins, e também beneficiaria o outro lado, da Baía da Salga, na direção do Porto Judeu, que está completamente dilapidado, o Porto Judeu. Eu não posso deixar passar aqui uma questão importante que foi referida pela Sra. Diretora Regional das Pescas e que tem a ver com a pesca lúdica. A pesca lúdica não é um problema. A pesca lúdica é um problema inventado há décadas, nomeadamente a caça submarina. É o alvo de todos os problemas quando é a única forma de pesca que é 100% seletiva, que não deixa detritos no mar e que não causa grandes recolhas de pescado. Eu percebo que se tenham que inventar constantemente bodes expiatórios. Espero, sinceramente, que esta nova Direção Regional e que esta nova Secretaria Regional dos Assuntos do Mar possa repensar um pouco a pesca lúdica, de forma a não inventar aquilo que foi feito durante 24 anos, ou mais até, nos governos anteriores, em que tudo o que acontece de mal no mar é por causa da pesca lúdica, quando obviamente não é, mas claramente que não é. Que tem algum impacto? Obviamente que tem, qualquer pesca tem impacto. Mas não é por aí que estão os problemas. E se houver reservas, isso beneficia a todos. Hélio, não sei se... Muito obrigada, professor João Pedro, pela explicação. Bom, eu vou tentar responder do mal que ouvi. De facto, a pesca lúdica e a pesca submarina não é da que tem mais impacto. Como sabe, há diferentes modalidades de pesca lúdica que precisam de regulamentação nova. Acho que isso é inquestionável. Refiro-me, por exemplo, à piada, quando não temos o menor controle sobre a pesca à piada e, de facto, está a ser extraído algum peixe pela pesca lúdica em quantidades consideráveis e que têm que ser, no mínimo, quantificáveis. Não falei, há possíveis impactos com a pesca lúdica. A pesca de submarina, de facto, é extremamente seletiva, nem me referia propriamente à pesca submarina, mas há outras modalidades que devem ser melhor regulamentadas. Foi um bocado neste sentido que foi a minha intervenção e foi por isso que falei da pesca lúdica. Não sei se consegui responder a tudo, porque estou a ouvir com alguns cortes. Houve ali uma questão há bocado falada dos efluentes que talvez precisasse de um acréscimo de uma coisa que é a terra. Não sei se é possível. Havendo espaço, eu não sei se há alguma questão. Ainda estamos dentro do tempo. Não, é só pegar naquilo que falou há bocado, das questões que podem vir de terra para o mar. Há uma questão que é gravíssima e muito preocupante, que são os plásticos, não é? A poluição por plásticos. Isso é muito preocupante. Nem todo o plástico que afeta os organismos marinhos dos Açores é produzido na região, mas uma parte é claramente produzida na região. Posso lhe dar um exemplo muito concreto. Neste caso, um trabalho que fizemos aqui fazemos com regularidade e que tem a ver não com plásticos, mas com beatas de cigarros. Numa amostragem estatisticamente planeada, como deve ser feito, num episódio de contagem com 3 réplicas, verificámos na prainha de Angra do Heroísmo, que é uma praia bastante pequena, que o número de beatas que ali estava
seria equivalente a qualquer coisa como 75 mil maços de cigarros, o que é apenas um indicador da quantidade de lixo produzido em terra que vai para o mar e que depois entra em cadeias tróficas, não é degradado, depois no caso dos plásticos dá origem a microplásticos, e aí sim, eu não me preocuparia tanto com as questões dos efluentes e dos adubos, mas sim com o plástico ou com o lixo produzido em terra, que aliás é fácil de resolver, é uma questão de educação, é uma questão de pôr o lixo nos contentores, não é? É apenas isso. E desculpe não ter falado no assunto há bocado. Temos aqui outra questão. Boa tarde. O meu nome é Joana Ávila. O meu projeto foi um dos vencedores da ideação do Blue Bio Value que a doutora Andreia Nobre referiu. E basicamente a minha marca vai contando histórias sobre os oceanos e vai criando produtos que vão saindo destas histórias. A doutora Alexandra Guerreiro falou como objetivo do aproveitamento de recursos da pesca, salvo erro. Um dos produtos que eu identifiquei que me interessava trabalhar é a pele do atum, que se faz couro. Na Islândia é um produto que tem tido bastante sucesso, há bastante procura na área da moda. Há algum projeto nos Açores nesse sentido? Nós temos a indústria conserveira do atum. Haveria algum interesse nisso? Há alguma coisa a ser feita nesse sentido? Eu gostava de perceber, porque não é a minha área, eu sou de marketing e comunicação, portanto, se me pudessem ajudar, eu agradecia. Não sei se a pergunta terá sido clara. Resposta à sua pergunta, houve em tempos um projeto que aproveitava pele de tubarões, acho eu, já há uns anos, e julgo que não, eu posso tentar... Depois, se me der o seu contacto, posso tentar pô-lo em contacto com o promotor desse projeto. Mas houve um projeto que aproveitava pele de tubarão para sapatos nos Açores. E, obviamente, há interesse. Há que ver, é fazer estudos de viabilidade também, se é de facto viável. Era essa a pergunta? Era, não era? Era sim, mas vai haver ainda uma... Eu penso que o tubarão, neste momento, não fazemos a pesca do tubarão, espero eu. Mas o atum, sim, e portanto sim, era mais... das espécies. Posso entrar em contato consigo depois, então? Ouvi. Posso entrar então em contato consigo depois para sim, falarmos claro. sobre isto? Muito obrigada. Havia aqui outra intervenção, aqui. Boa tarde a todos. Eu represento a Associação de Xerense de Armadores e Cooperativa de Xerense de Armadores. Eu gostava de fazer só uma pergunta, não sei se a senhora Alexandra consegue me explicar. A gente tem Ilha Terceira, em barcos, a gente temos com 104 barcos que a gente tem na área pesca profissional. Eu gostava de saber só quantos barcos a gente tem na pesca de turismo a pescar. Isso era o nosso que eu gostava. Para nossas contas, a gente aqui na Ilha Terceira tem uma média de 4 mil barcos desenciados na pesca lúdica. O que é que eles apanham de peixe por ano? Apanham, se calhar, mais do que a gente, do que a parte profissional depois. Porque quando houve a cota, a gente só podia trazer uns X quilos. Eles levam 7 homens, podem trazer 5, 6, 7 peixes por cada homem. Eles têm o dobro do peixe da gente que podem apanhar. A pesca lúdica, nesse momento, na área da pesca, faz mais prejuízo à área marítima do que atualmente a pesca profissional. A gente temos limitados às 6 milhas nas ilhas todas, que a gente temos. A gente tem uma área de costa que está já fechada, que é nas 4 ribeiras. A gente tem a costa das 4 ribeiras já foi fechada. A gente tem na Vila Nova, também tem uma área que está fechada na área da pesca. Eu gostava de um dia dizerem à gente quantos barcos há nos Açores de recreio, na pesca lúdica de recreio. Porque a gente tem 500 e poucos barcos. E quantos barcos eles têm na pesca lúdica? Era só isso. Obrigado. Boa tarde, Sr. Paulo. Eu não tenho esse número comigo agora, mas é como lhe digo, é muito mais do que aquilo que se pensa, precisamente porque não temos o controle dos pescadores apiados.
do número de embarcados, do número de licenças que temos para a pesca embarcada. Fica então aqui o desafio depois da resposta ao Sr. Paulo. Mas, sim, ainda temos... Eu acrescentaria aí uma coisa. Sabe porquê que isso acontece? Acontece, em grande parte, por causa da questão que vocês estão sujeitos da lota Açor. E há muita gente que é coberto de embarcações supostamente de pesca lúdica, acaba por vender por trás da porta. E nós sabemos que isso acontece todos os dias em qualquer lugar. Garanto-lhe que a pesca lúdica não apanha mais do que a pesca profissional. E não é nada útil para a conservação e para a proteção do recurso pesqueiro, todos eles nos Açores, que é esse o objetivo de todos, que haja conflitos desse género, com acusações de um lado para o outro, entre a pesca profissional e a pesca lúdica, porque não é aí que está a solução. A solução está em perceber até que ponto é que se pode manter os recursos, porque uma coisa pode ter a certeza, se não houver reservas, vocês vão todos à falência, não há a próxima geração de pescadores e vão vender as embarcações para quem? Para a pesca, para o turismo ou para qualquer outra coisa, ou então abatê-las. Porque não têm mais o que pescar. Não tenha dúvidas que é isso que vai acontecer. Enquanto as coisas não funcionarem de uma forma em que o conhecimento científico sobre a região seja aquele que vai decidir, ou que vai ajudar as pessoas que podem decidir a resolver os problemas, não há solução nenhuma que resolva, e esses conflitos que acabam por surgir com naturalidade não contribuem em nada para procurar as soluções que ainda por cima já sabemos que existem. Você sente-se bem em descarregar uma caixa de peixe-espada a €1 e tal na lota e de saber que esse peixe-espada depois é vendido a €8 numa superfície, numa grande superfície? Claro que não se sente bem, porque tem que pagar como armador, tem que pagar tudo o que tem que pagar da embarcação, mais as taxas, mais as licenças, mais tudo e mais alguma coisa, incluindo os salários dos seus próprios homens de mar. E ainda por cima sabe tão bem como eu, ou melhor, que para ter uma tripulação fixa, atualmente não consegue. Tem que os recrutar pontualmente, muitos dos armadores têm que os recrutar pontualmente porque não conseguem ter uma tripulação fixa. E se há coisa que nós sabemos, nós que somos pessoas de mar, e eu estou do seu lado, porque sou homem de mar desde sempre, não é? Nós sabemos que para ter que é fundamental e é importante ter uma tripulação fixa. Porquê? Por causa da experiência relacionada com a embarcação, do saber usar a embarcação e até pela própria sobrevivência e para evitar acidentes. A experiência de uma equipe habituada a uma embarcação, uma coisa é tirar fazer formação em pescas ou fazer formação em navegação. Outra coisa é uma pessoa fazer-se à embarcação. Cada vez que se entra numa embarcação, uma pessoa tem que se habituar, tem que saber manobrar aquela embarcação que tem um comportamento característico, como nós todos sabemos. E, portanto, não é por aí que as coisas vão ter solução. Não é a reserva das Quatro Ribeiras que vai criar um problema à pesca, nem sequer é aquela que falou da Vila Nova, que a Vila Nova é uma baixa. É a baixa da Vila Nova e é para as lapas. Não tem interesse nenhum. Aquilo, ainda por cima, ninguém vigia aquilo, que é outra história. Portanto, não funciona. Eu, se puder, se a Associação de Armadores quiser, nós temos toda a disponibilidade para discutir convosco e para vos dar a informação necessária, porque nós não somos nós que decidimos seja o que for, mas para vos dar a informação necessária para poderem depois, enfim, reivindicar aquilo que acharem que devem reivindicar. Mas uma coisa pode ter a certeza, não é a pesca lúdica, não é o vosso problema. O problema vem de outras origens e já é muito antigo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Não sei se a doutora Alexandra Guerreiro ou a doutora Andreia Nobre querem ainda fazer alguma observação. O nosso tempo está a chegar ao fim. Apenas agradecer esta conversa e a iniciativa da Agrater, e é bom que possamos continuar a discutir estas questões de forma a avançarmos, não só discutir, mas também avançar com a implementação destas ações. Quero também deixar uma palavra de agradecimento a todos, um obrigado e felicitar a iniciativa, que de facto são importantes que hajam discussões sobre estes temas, e muito obrigada a todos. Antes de terminarmos. Sim, igualmente. Um abraço aí para a Horta e parabéns às minhas colegas de painel de hoje. Espero que isto possa ser o início de algum trabalho conjunto pela minha parte e pela parte da Universidade dos Açores. Claro que estamos sempre disponíveis para colaborar naquilo que podemos e que sabemos e que é a nossa missão.
Um obrigado também à Agrater, novamente, e à organização e à moderação aqui da doutora Ana Fraga. Eu peço desculpa, eu tenho ainda que dirigir aqui o comentário de uma das pessoas que está a assistir pela internet e que pretende fazer uma pergunta ao professor João Pedro Barreiros, que é a seguinte: se houvesse venda direta, como se contabilizavam as quantidades pescadas? É a senhora Sónia Seixas que fez esta pergunta. Há várias maneiras de responder a isso e há várias soluções para o fazer, que aliás não têm que ser inventadas. Reparem uma coisa, a maior parte de tudo o que eu disse aqui já existe e funciona noutros lugares do mundo e funciona bem. Como é que funciona a venda direta? Como funcionava? Ou seja, havendo uma forma simples de que a venda direta só pode ser feita em determinados lugares esses onde há um observador daquilo que é descarregado e, portanto, é monitorizado dessa forma, que é, por exemplo, como funciona nos portos noruegueses, onde há essa venda direta, não é? Há muitas formas fáceis de o fazer. A venda direta não é, a ideia da venda direta não é que possa acontecer em qualquer lado, em qualquer lugar, não. Há portos fixos onde os pescadores se dirigem, como já faziam, como historicamente sempre o fizeram, não é? E depois fazem essa venda direta que é distribuída e também avaliada em condições hidrossanitárias, como é óbvio. Repare, veja o seguinte, e porquê é que eu insisto muito nesta questão da venda direta? É um bocado confrangedor e até causa uma certa vergonha propagandear coisas como, por exemplo, o seguinte: vá mergulhar à Ilha das Flores e veja muito peixe. Bom, então há um turista qualquer que vai mergulhar para fazer umas fotografias de uns peixes grandes na Ilha das Flores e paga mais caro do que se fosse para o Mar Vermelho. No Mar Vermelho tem água a 29, 30 graus o ano inteiro e vê sempre milhares e milhares de peixes. Ainda por cima tem os tipos para carregar as garrafas às costas. E paga baratíssimo. Para vir para a Ilha das Flores mergulhar, paga uma fortuna. Depois não vê nada. Ou se vê uns cardumes de vejas, vê assim umas coisas. Depois quer comer peixe. Vai a um restaurante e não tem. Porque não há. Não há. Se houvesse venda... E depois pode-se perguntar a si próprio: bom, mas eu acabei de ver um grande cardume de vejas e porquê é que eu não tenho peixe fresco pescado aqui para comer? Lá está uma das coisas que poderia ajudar, repensando a primeira venda, e depois a forma de a fiscalizar e a forma de quantificar aquilo que de lá sai, é só voltar a aplicar aquilo que já era no passado ou aplicar os modelos que são feitos noutros lugares do mundo onde a coisa funciona bem. Enfim, mais ou menos isso. Não havendo mais questões ou alguma observação ou partilha que venha da plateia, eu peço desculpa, mas eu estou completamente branqueada com as luzes. Portanto, se eu não estiver a ver alguém, interrompam-me. Não havendo, eu tomava a iniciativa de tentar fazer aqui um bocadinho um resumo das questões que me pareceram que foram altamente significativas neste painel e que importa deixar como fio condutor para a reflexão futura, não só nesta conferência, mas também noutros espaços de debate público e de espaços de discussão de apoio à decisão. A doutora Alexandra Guerreiro salientou a importância de conhecer com propriedade para que se possa gerir efetivamente de uma forma eficaz e que encaminhe para a sustentabilidade e para a exploração responsável dos recursos. Salientou o facto precisamente de ser fundamental equacionar que medidas de gestão específicas é que importa rever e continuar a promover no sentido de proteger algumas espécies que efetivamente estão ameaçadas. E a importância também de capacitar o ativo que pesca, portanto, os utilizadores deste mar, para que haja uma capacidade de implementação eficaz das políticas que são pensadas. Também a doutora Andreia Nobre focou a importância de articular estas duas vertentes, a importância de conhecer para gerir em propriedade e de capacitar para compreender a pertinência das medidas que são propostas e a necessidade, precisamente, da proteção. A este propósito, e naquele último slide, de uma forma muito provocadora,
o professor João Pedro Barreiros chamou a atenção para o facto de que, efetivamente, é importante pensar isto tudo, se calhar um bocadinho fora da caixa, fora do modus operandi que está instituído, porque é importante contrabalançar entre a redação de medidas que visam determinado fim e quão execuíveis elas são, a viabilidade da sua aplicação e da sua fiscalização e controle, porque efetivamente o peixe não escolhe, não sabe interpretar essas medidas. Há um investigador muito célebre que chama a atenção que não se gerem peixes nem barcos, gerem-se pessoas, e conforme o professor João Pedro Barreiros disse, este poderá ser o início de um espaço também de disrupção relativamente ao modo de agir que está enraizado em termos de processos de apoio à decisão, e repensar, como os três interlocutores disseram, o espaço também de participação por parte dos utilizadores deste espaço, e repensar também o paradigma em termos de processo científico, para que efetivamente a participação de quem utiliza o mar passe a ser incluída também no momento de construção de ciência, e tudo possa ser mais articulado e mais coerente entre os vários parceiros. Eu agradeço imenso a vossa disponibilidade. Em nome da Agrater, mais uma vez agradecemos a participação dos três interlocutores neste painel, e antes de sairmos para uma pausa tenho um aviso para deixar. Vamos seguir para uma pausa de coffee break, para cumprir todas as regras inerentes à situação pandémica provocada pelo Covid-19. O coffee break está junto ao bar, em caixas individuais. O mesmo pode ser consumido no hall de entrada ou dentro do auditório. Mais se informa que dentro das caixas existe uma senha para café ou chá, podendo cada um dirigir-se ao bar. Solicitamos que as regras de distanciamento social sejam cumpridas, e uma boa pausa.